Olá, bom dia a todos. Eu sou o André, estás no Águia News, bem-vindo. Vamos aqui falar um bocado sobre o Benfica e também sobre a Seleção Nacional. Começando pelo tema que está na ordem do dia, que é a Seleção Nacional e os jogos para a Liga das Nações, nomeadamente o jogo contra a República Checa no sábado às 19, aliás, e 45, e o jogo também contra a Espanha, que poderá ditar o primeiro lugar do grupo. Bom, quem foi convocado para substituir o Rafa foi o Feiticeiro. E quem é o Feiticeiro, perguntam vocês? É o Gonçalo Ramos, meus caros. O nosso Gonçalo Ramos foi convocado, portanto, um benfiquista substitui outro benfiquista na seleção. Portanto, neste momento temos dois jogadores na seleção portuguesa. João Mário, Gonçalo Ramos. Eu acredito que se o Benfica mantiver esta toada de futebol ofensivo, de futebol de qualidade e de futebol demolidor e alargar o espectro de 13 jogos, 13 vitórias, para eventualmente 20 jogos, 20 vitórias, que consiga, isto já estou a ser muito otimista, não é? Mas se o Benfica mantiver este ritmo, mantiver esta pedalada e esta qualidade de jogo aliada a vitórias, acredito que o Benfica poderá ter no Mundial do Qatar, daqui a 2 meses, a espinha dorsal da seleção poderá ser do Benfica. Estou-me a referir nomeadamente a quem? Central António Silva, Florentino, João Mário e Gonçalo Ramos. Já não teremos o Rafa, porque senão tínhamos 5 jogadores que poderiam ser a espinha dorsal da seleção no Mundial. Seria fantástico ver estes 5 jogadores, repito, António Silva, Florentino, Rafa já não vai estar, Gonçalo Ramos e João Mário. Portanto, 5 jogadores do Benfica seria a espinha dorsal que nos poderia levar à vitória no Mundial. Porque, por vezes, o segredo de uma seleção ganhar uma curta competição como o Europeu ao Mundial é aproveitar a espinha dorsal de uma equipa que esteja a carburar. E, portanto, a espinha dorsal da seleção poderia ser o Benfica, porque o Benfica está a demonstrar qualidade para isso. Os jogadores do Benfica estão a demonstrar qualidade para isso. O Florentino está a demonstrar qualidade para Latar, o António Silva também. Rafa também mostrou qualidade, está a fazer uma excelente época. Vocês dizem assim, temos o Bernardo Silva. O Bernardo Silva joga no City, que é um clube inferior ao Benfica. Portanto, o City é um clube do milionário, tem lá muito dinheiro, mas não tem história nenhuma ao City. E tem poucos adeptos. Tem aqueles adeptos virtuais, adeptos locais que vão ao estádio, não é como o Benfica, o City, nem pouco mais ou menos. Mas o Bernardo Silva é grande jogador, mas não está a fazer uma época tão boa como estava a fazer o Rafa. O Diogo Jota também na seleção nunca deu nada de jeito. O João Félix não está a fazer uma época por ela no Atlético de Madrid, embora seja um excelente jogador. Pedro Neto, quem é o Pedro Neto? Rafael Leão, ok, está a fazer uma boa época no Milan. Ricardo Horta joga num clube pequeno como o Braga. Portanto, o Rafa era o jogador ideal para estar ali com o João Mário e com o Gonçalo Ramos e o Cristiano Ronaldo. Portanto, seria ali um bom meio campo ofensivo e ataque. Mas o Rafa abdicou por motivos pessoais, alega motivos pessoais, e portanto só ele é que sabe os motivos. Nós no vídeo anterior já especulamos aqui todos um bocadinho sobre qual é que podiam ser os motivos, porque ele não divulgou quais os motivos pessoais é muito vago, nós respeitamos a sua decisão, embora no meu caso fique triste que ele tenha tomado essa decisão, porque é um jogador que está na melhor fase da sua carreira, o jogador está a ter o melhor arranque da sua carreira. Aliás, vamos aqui verificar as estatísticas do Rafa, mas nem precisamos ver as estatísticas, ele este ano tem tido uma importância no Benfica muito grande, já no passado o tinha, mas este ano está a ter uma importância maior ainda, está a ter uma influência direta nas vitórias do Benfica, com golos e assistências, e é um jogador que está no auge, da sua forma, portanto está no melhor momento da sua carreira, e é uma pena que ele não possa dar esse contributo também à Seleção Nacional. Portanto, ele este ano, pelo Benfica, vai com 13 jogos, 6 golos, atenção, 6 golos, quase uma média de um golo a cada 2 jogos, e 4 assistências, portanto já teve contribuição direta, 6 golos, 4 assistências para 10 golos. Portanto, fantástico este arranque de época de Rafa, um jogador que com aquele drible curto liga a mota e vai disparado por aí fora, um jogador bastante rápido que poderia ali fazer umas elas e estragos na seleção também. Aliás, o Lucescu quando defrontou o Benfica para a Liga dos Campeões, disse como é que é possível um jogador como o Rafa não estar num grande europeu. O Lucescu enganou-se, porque o Rafa já está num grande europeu que é o Benfica. Mas pronto, o que eu queria dizer é como é que o Rafa não está num clube que lhe possa pagar milhões e milhões. E portanto, não é por acaso que este jogador tem sido uma das principais referências do Benfica dos últimos anos e principalmente este ano. Eu achei piada foi as declarações do empresário do Rafa. O empresário do Rafa deve pensar que os benfiquistas comem gelados com a testa. Disse qualquer coisa do género, vou ver se encontro aqui as declarações. Foi a vontade dele, o empresário dele é um passarinho de primeira.
Foi a vontade dele. Ele pretende dedicar-se e estar concentrado 100% no Benfica. Meu amigo, então o jogador porque vai à seleção não está concentrado 100% no Benfica. Então o Gonçalo Ramos não vai à seleção para estar concentrado no Benfica. O João Mário não vai à seleção para estar concentrado no Benfica. O António Silva não vai à seleção para estar concentrado no Benfica. Estás maluco ou quê, meu? Mas que conversa é essa? Mas pensas que as pessoas são burras ou quê? O homem não vai à seleção para ter mais um dia de folga. Agora para estar concentrado no Benfica. Opa, mas isto, somos todos burros ou quê, meu? Ele tinha mais a equipa à seleção, pá. Agora não vou à seleção para estar concentrado no Benfica. Então, mas assim, os jogadores não iam à seleção para estar concentrados nos clubes. Os jogadores estão concentrados nos clubes quando acaba o período. Porque em Portugal até o período de seleções é diferente do período de jogos de clube. Portanto, o calendário está encerrado para os clubes e começa o calendário de seleções. Portanto, os jogadores, não é por estarem nos clubes, não possam ir às seleções. O facto de ir à seleção não faz com que eles não estejam focados nos clubes, porque então assim não havia seleções. Portanto, essa conversa do empresário é conversa para boi dormir. E peço desculpa por esta expressão de caserna. Bom, vamos passar à frente. Em relação também ao Benfica, agora falando um bocado do Benfica. Bom, o Vertonghen chorou quando soube que ia sair do Benfica. Isto porquê? Porque o Vertonghen está em Portugal, está em Lisboa, está num país com sol o ano inteiro, com um país de pessoas educadas, com um país de gente séria e honesta e trabalhadora, que é um país que ele sentiu-se agradado. E depois estava no Benfica também, que é um grande clube europeu, e toda a sua família sentia-se integrada em Portugal. E ele, obviamente, que chorou babirranho quando soube que ia sair do Benfica, foi para o Anderlecht, e é um jogador que teve uma passagem curta pelo Benfica, mas nos jogos que ele fez bons jogos pelo Benfica, apesar de tudo, não fez história no Benfica porque não ganhou nenhum título, mas fez jogos interessantes no Benfica. É um jogador, parece ser um tipo porreiro, eu não o conheço pessoalmente, mas sempre teve uma postura séria e honesta. E, portanto, fica aqui esta referência também ao Vertonghen, que demonstrou amor a Portugal e ao Benfica. Em relação também ao Roger Smith, dos 13 jogos que o Benfica jogou, o Roger Smith só há 3 jogadores que repetiram, que foram titulares em todos esses 13 jogos. Portanto, assim é que é. Dos 13 jogos que o Benfica já fez esta temporada, apenas 3 jogadores foram titulares nos 13 jogos. E esses jogadores foram o Vlaco Dimos, o Rafa Silva... Não, foi o Grimaldo, o Enzo Fernandes e o Rafa Silva, tirando o Vlaco Dimos. Portanto, há aqui esta referência que o Jornal da Bola faz para demonstrar a importância que estes 3 jogadores têm tido no ranking da época do Benfica. Grimaldo, Enzo Fernandes e Rafa Silva, e Vlaco Dimos, que foi o único totalista. Também em relação, ontem, dia 20 de setembro, o Benfica marcou não, neste caso o Jornal da Bola marcou um marco histórico na vida de José Mourinho, que foi a sua estreia como treinador principal. E vocês sabem onde é que o Mourinho estreou-se como treinador principal? Ainda se recordam? Foi a 20 de setembro de 2000 que José Mourinho estreou-se para substituir o Jupp Heynckes no Benfica. Portanto, há 22 anos atrás, contratado por quem? Pelo presidente Vali Azevedo. Vali Azevedo, por acaso, sempre contratou bons treinadores. Curiosamente, era um mau presidente, inclusivamente vários casos de corrupção. Mas contratou o Jupp Heynckes, tinha ganho a Liga dos Campeões 2 anos antes de ir para o Benfica. Já tinha contratado o grande Sunas depois tinha contratado o José Mourinho antes de perder as eleições. Portanto, o Vali Azevedo, a nível de treinadores, era certeiro, a nível de tudo o resto era mau. E, portanto, a estreia viria a acontecer 3 dias depois e mostrou-se pouco auspiciosa. Portanto, o José Mourinho, pouco depois de assumir o Benfica, 3 dias depois, perdeu no Bessa por 1-0. De Jaime Pacheco. Mas daí para a frente teve bons resultados, inclusive ganhou ao Sporting 3-0, numa altura em que o Sporting estava em grande forma. E teve uma passagem curta pelo Benfica, mas uma passagem, de facto, que merece algum destaque, porque foi a sua estreia enquanto treinador principal. E bom, pessoal, obrigado por ter assistido a esta edição do Águia News, assim uma edição mais rápida. Hoje não há assim grandes coisas a falar sobre o Benfica, porque o destaque vai todo para a seleção e este canal é acima de tudo dedicado ao Benfica. Eu gostaria de saber também a vossa opinião em relação à chamada do Gonçalo Ramos. Vocês acham que o Gonçalo Ramos merece ser chamado? Ou vocês também têm aquela visão da treta do não, para se focar 100% do Benfica, não pode ir à seleção. Epá,
não venham com essa conversa, caralho. Foda-se. Também gostaria de saber a vossa opinião sobre o Roger Smith. Se vocês estão a achar que o Roger Smith está a utilizar poucos jogadores, está a utilizar muitos, se devia rodar mais jogadores. Eu acho que ele está a fazer um bom trabalho com estes jogadores que tenta utilizar poucos jogadores, tem rodado pouco a equipa, confia mais ou menos sempre nos mesmos, mas os resultados estão a aparecer e, portanto, eu acho que ele deve manter esta toada. Bom, obrigado a todos, fiquem bem, tenham um bom dia. Forte abraço, viva o Benfica!